Relato de Doppelganger. Certa manhã, meu irmão e eu estávamos brincando na cozinha de nossa antiga casa. Vimos nossa mãe vindo pelo corredor. Ela tinha uma expressão de raiva no rosto. Pensamos que ela estava entrando na cozinha, mas assim que chegou à porta, ela virou à esquerda e foi para a sala. Alguns segundos depois, ouvimos a voz da minha mãe. Ela parecia urgente e disse: "Vocês dois venham aqui. Eu preciso de ajuda. Por favor, rápido." Corremos para o corredor, mas quando olhamos para a sala estava vazia. "Mãe!" Começamos a chamar. "Mãe!" Mas não houve resposta. Procuramos por todo o andar de baixo, mas não havia sinal dela. Então, subimos. Quando chegamos ao quarto dela, a encontramos dormindo na cama. Nós a acordamos, mas quando perguntamos o que ela queria, ela não sabia do que estávamos falando. Ela disse que não tinha saído da cama naquela manhã. Relato sinistro de Doppelganger. Quando eu era criança, morávamos em uma velha casa, de 2 andares com sótão. Um dia, eu estava brincando sozinha no sótão, quando minha irmã mais velha apareceu. Ela tinha uma expressão estranha no rosto e não fazia barulho. Ela estava parada ali, olhando para mim sem piscar. Então, com uma voz calma e monótona, ela me disse que eu precisava me pendurar na janela do sótão. Por alguma razão, eu a obedeci. Abri a janela do sótão e saí, segurando-me do lado de fora com as mãos. Meu pai estava lá fora, no jardim. Ele olhou para cima e me viu pendurado na janela do 3º andar. Ele começou a gritar e correu para dentro de casa. Ele subiu as escadas correndo, entrou no sótão e conseguiu me agarrar antes que eu caísse. Ele me pusou de volta para dentro e me perguntou por que eu fiz isso. Eu disse a ele que fiz isso porque minha irmã me disse para fazer. O estranho é que a minha irmã não tinha estado no sótão. Ela estava lá embaixo, ajudando minha mãe na cozinha o tempo todo. Meu pai realmente passou por minha irmã e minha mãe na cozinha, quando ele estava subindo as escadas para me salvar. Existem apenas 2 explicações. Ou toda a minha família está mentindo para mim, ou um doppelganger assumiu a forma da minha irmã e tentou me enganar para me matar. Relato de Doppelganger. Quando eu tinha 15 anos, minha família morava em uma casa velha e assustadora. Certa manhã, acordei de repente e encontrei minha mãe curvada sobre mim, olhando fixamente para mim como se estivesse me observando dormir. A luz do quarto era muito fraca, mas pude ver que ela usava um tapa azul e calças pretas. Ela estava descalça e com as mãos nos joelhos. Ela tinha um olhar muito curioso em seu rosto, como se estivesse me examinando de perto. Eu apenas me virei e voltei a dormir. Quando me levantei, algumas horas depois, minha mãe estava na sala, assistindo TV. Notei algo que me pareceu estranho. Ela estava usando uma roupa completamente diferente. "Por que você mudou?" perguntei. Ela olhou para mim, intrigada. Eu disse a ela que a tinha visto me observando dormir, mas ela não tinha ideia do que eu estava falando. Finalmente, foi como se uma luz se apagasse em sua cabeça e ela disse com um suspiro: "Oh Deus, Melissa, não fui eu." Relato assustador de Doppelganger. Isso aconteceu quando eu tinha 13 anos. Era verão e meus pais levaram minha irmã e eu de férias. Estávamos hospedados em um chalé alugado. Havia 2 quartos. Meus pais dormiam em um quarto. Minha irmã dormia em outro e eu dormia no sofá. Por alguma razão, não consegui dormir e fiquei ali deitado, pensando. Eram cerca de 4 da manhã e começava a clarear lá fora. De repente, ouvi o rangido de uma porta se abrindo lentamente e o som de passos de alguém saindo pelo corredor. Não consegui distinguir quem era na penumbra. Achei que parecia com minha mãe, mas algo nela não parecia muito certo. "Ei, mãe", eu disse com uma voz nervosa. "O que você está fazendo?" Não houve resposta. Achei que devia ser minha irmã, então disse: "Ei, mana, tudo bem?" A figura ainda não respondeu. Tive uma sensação desconfortável na boca do estômago. Eu não tinha ideia do porquê. Então, a figura se virou lentamente e eu vi seu rosto. Meu coração pulou uma batida. Não era minha mãe ou minha irmã. Parecia um híbrido de ambos, como se suas características tivessem de alguma forma sido reunidas em uma. A figura começou a se mover em minha direção. Eu estava com tanto medo, não sabia o que fazer. Eu apenas fiquei lá e tentei fingir que estava dormindo. Então, aconteceu a pior coisa que poderia ter acontecido. A coisa me viu. Eu vi seu rosto se contorcer em uma expressão de pura raiva, e quando ele olhou para mim,
Vi que seus olhos estavam completamente negros. Todo o meu corpo estava tremendo. Então, ele abriu bem a boca, anormalmente largo, e gritou: "Não!" Ele continuou gritando: "Não! Não! Não!" Enquanto se virava e disparava a escada abaixo para o porão, ouvi uma porta bater. Fiquei ali por um longo tempo, apenas tremendo e me beliscando para ter certeza de que estava acordado. Eu não conseguia mover um músculo. Uma hora deve ter se passado, quando ouvi uma porta se abrir no andar de cima e meus pais e minha irmã desceram para o café da manhã. Contei-lhes o que havia acontecido, mas eles riram e disseram que devo ter imaginado ou sonhado. Insisti para que descêssemos e vasculhássemos o porão, mas estava vazio. Pelo resto das férias, recusei-me a dormir no sofá novamente. Em vez disso, eu passava todas as noites no chão, ao lado da cama dos meus pais.